Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Bora rezar. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? A gente começar a rezar. Mais um dia de oração. Chegando ao finalzinho, né, dessa nossa campanha de oração que tanto Deus nos convocou, né? Estão ouvindo, Thaís? Obrigada. Tanto Deus nos convocou para esse lugar de conversão e de mudança, né, gurias? E de crescimento, né? Eu acho que essa é uma das palavras da nossa campanha de oração, assim, né? Crescimento, maturidade, tanto que Deus tem nos convocado, nos chamado para esse lugar, né? Pra gente ser o tipo de mulher que agrada o coração de Deus. Então a gente vai rezar mais uma vez nessa manhã, né? Pedir pro Senhor aquilo que Ele tem para nós hoje. A palavra de Deus nos diz que Deus vem em nosso socorro, né? A cada manhã. E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida, né? Para cada dia da nossa vida, a cada dia que começa, existe uma provisão de Deus, né? Uma graça de Deus para aquele dia específico que a gente vai viver, para as lutas daquele dia, para as batalhas daquele dia, para os deveres daquele dia, né? Eu estava lendo um salmo que falava isso, né? Que Deus vem em nosso auxílio a cada manhã, né? Deus vem em nosso socorro a cada manhã. Cada dia que começa, Deus está no seu centro. Ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Olha que coisa linda, né? Essa palavra é muito linda, o Salmo 45, o amparo da proteção divina. Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Olha que coisa linda, né? Essa é a nossa escolha de estar com o Senhor, de fazer as escolhas por Deus, né? De permitir que Jesus seja o centro da nossa vida, né? De responder essa convocação, a esse chamado, né? De santidade, de amor, de posicionamento, de ser uma sentinela, de estar atenta, né? Orando pela nossa família, nos concede graças, né? Diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, mostrou-se nosso amparo nas tribulações. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. É o Salmo 45, tá? Por isso a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes. Deus está conosco o Senhor dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos. Apenas ressoou a sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que Ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra, partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Parai, disse ele, e reconhecei que eu sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Olha só que lindo, né? Diante dessa afirmação, né? Está conosco o Senhor dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Não há nada que a gente precise temer, porque a gente crê que Deus está no controle de tudo. Olha só, né? Parai e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Deus tem o domínio de tudo. Nós perdemos o controle das situações, nós não temos o controle das situações, né? Muito da nossa ansiedade reside em tentar controlar as situações, né? Em tentar prever as coisas, né? Em antecipar os passos, antecipar
as situações e circunstâncias, procurar soluções para isso, né? Quando não está no nosso poder nem prever, nem dominar sobre nada, né? Nós não temos essa capacidade. Isso só gera angústia na gente, ansiedade, temor, irritabilidade, impaciência, né? A gente não faz o que a gente tem que fazer, porque a gente está ansiosa, porque a gente está irritada, porque a gente está procurando mil soluções e muitas vezes a gente não está presente no que a gente tem que fazer. A nossa cabeça, às vezes, está tão preocupada em procurar solução, em antecipar situações, em antecipar, às vezes, problemas e soluções, que a gente não está presente de verdade no nosso dia a dia, na nossa convivência com o marido, com os filhos, com as pessoas, no trabalho. A gente não está vivendo aquele dia, a gente está sempre procurando viver o dia seguinte, a semana seguinte, a próxima coisa, a próxima situação, para tentar manter o controle. Então a gente não vive nada como tem que viver, não cumpre nem nosso papel, vivemos ansiosas, né? Então quando a gente para, olha só, olha o que diz a palavra, parai e reconhecer que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre a terra. Quem domina sobre tudo é o Senhor. Para, hoje, no dia de hoje, parai. Reconhecer que eu sou Deus, nós não somos Deus, nós não temos capacidade para nada, gurias, para dar conta das coisas sem o Senhor. Agora, com o Senhor no centro da nossa vida, olha o versículo 6, Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Vamos rezar com essa palavra? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos declarar, como fala a tua palavra, está conosco o Senhor dos Exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Nós começamos a nossa oração te rendendo graças, Senhor. Te rendendo graças porque tu estás conosco, Senhor. A escolha de estar conosco é tua, Senhor. Tu escolheu por nós primeiro, tu nos chamou primeiro, tu nos amou primeiro, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo chamado à vida, Senhor, pela nossa vocação, por tudo que tu tens nos convocado, Senhor, a viver nesse tempo. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, porque tu está conosco, porque tu nos mantém inabaláveis, Senhor, porque desde o amanhecer tu já vem em nosso socorro, tu nos presta auxílio, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque é a tua voz que traz a calmaria, Senhor. É a tua voz que faz tudo tremer e coloca tudo em ordem e traz a calmaria. É tu que acaba com as guerras, Senhor. É tu que reprime as guerras. É tu que parte os arcos, quebra as lanças, queima os escudos, Senhor. É tu que pode reprimir todas as guerras que temos vivido, Senhor. É tu que tem a palavra final sobre os nossos inimigos, Senhor. Tu és o Deus vencedor, o Deus todo-poderoso. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Obrigada porque tu escolheu estar conosco. Tu chamou a nossa família, Senhor. Tu nos convocou, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos salva. Nós queremos declarar que tu és o nosso refúgio e a nossa força. Que tu és o nosso amparo nas tribulações. Senhor, não há ninguém, não há nada nem ninguém que possa ser nosso refúgio e nossa força. Tu és a nossa força, tu nos basta, Senhor. A tua força nos basta, Senhor. A terra pode tremer, nada nós tememos em ti, Senhor. Nós queremos te pedir essa graça, Senhor, de nada temer, Por mais que tudo ao nosso redor, Senhor, ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes, tu está conosco, Senhor, tu és o nosso protetor e por isso nós nada tememos. Nós pedimos essa graça, Senhor, nós clamamos o poder da tua palavra sobre as nossas emoções, Senhor, sobre os nossos pensamentos, todo o nosso descontrole às vezes, Senhor, nas nossas emoções, nas nossas palavras, Senhor, todos os nossos medos, Senhor, todas as tribulações que se levantam na nossa vida. Nós queremos declarar o poder da tua palavra, Senhor, e pedir que pela graça do teu Espírito, Senhor, a tua palavra venha reinar no nosso interior hoje. Que a tua palavra venha trazer paz e calmaria para o nosso coração, Senhor.
Ainda que tudo tumultue ao nosso redor, ainda que a gente sinta, Senhor, que parece que debaixo dos nossos pés, Senhor, tá tudo tremendo, tá tudo se esvaindo, Senhor. Mas que no nosso interior, Senhor, esteja tudo agitado, Senhor. Nós queremos declarar que Tu estás conosco, que Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso Deus e por isso nós não precisamos temer nada. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer essa confiança para o nosso coração. Nós queremos nos abrir a essa verdade da Tua palavra, Senhor. Nós paramos hoje e reconhecemos: Tu és o Senhor. Tu dominas sobre as nações, Tu dominas sobre a terra. Sobre tudo Tu tens domínio, Senhor. Tu tens o domínio, Senhor. Hoje eu reconheço: Tu és o Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu dominas sobre tudo e sobre todos. O meu coração não precisa temer, porque Tu está conosco, Senhor. Vem, Espírito Santo, estabelece a verdade da palavra nos nossos corações, na nossa mente. Vem, Espírito Santo, nos conduz nessa manhã, nos conduz nesse dia. Nos conduz das pequenas às grandes coisas, das pequenas escolhas às grandes decisões. Vem, Espírito Santo. Que as nossas decisões não sejam mais tomadas pelo medo ou pelo desejo de controle, pela nossa insegurança, pela insegurança material, mas que as nossas decisões, Espírito Santo, sejam pautadas na confiança em Ti. Vem, Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria diante das escolhas do dia, diante do cumprimento dos deveres. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Acalma o nosso interior, traz a calmaria para tudo aquilo que nós estamos vivendo de agitação. Parai, diz o Senhor, parai e reconhecei que eu sou o Senhor, que domino sobre as nações e sobre a terra. Eu sou Deus. Espírito Santo, que essa palavra se estabeleça dentro da nossa alma, diante das nossas dificuldades, dos nossos temores, das nossas ansiedades, daquilo que nós não temos o controle. Nós declaramos que cremos, eu creio que Deus tem o controle, que Deus me ama. Senhor, eu escolho hoje parar e confiar que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, que Tu reinas sobre tudo e sobre todos. Tu tens o domínio, Tu não perdes o controle nem o domínio das situações. Amém. Amém, gurias? Tava aqui rezando, né, pensando nisso. A gente vê nesse Salmo 45, né, toda a ação de Deus sobre todas as coisas, né, sobre toda a terra. Como é necessário, né, que a gente coloque a nossa confiança no Senhor, porque às vezes e a gente coloca, né, a nossa felicidade, não só a nossa felicidade, a nossa segurança, né, vai para além de felicidade, vai para a segurança, né, de nos sentirmos seguras, amparadas, né, diante das lutas, dos conflitos, das circunstâncias que a gente vive, né, a gente às vezes se sente tão sozinha, né, a gente se sente sozinha, a gente se sente incapaz, e aí a gente vai buscar a segurança e o apoio, né, para dar conta da nossa vida em muitas coisas, às vezes nas coisas materiais também, né, a gente acha que se a gente tiver aquilo, se for aquele emprego, se for aquele contrato, se for com esse dinheiro na conta, se eu tiver isso aqui ordenado, se eu tivesse emprego, se meu marido tiver aquele outro, e a gente vai deslocando, né, a nossa confiança de Deus para as coisas materiais, né? E é claro que as coisas materiais são importantes e necessárias na nossa vida. Deus estabeleceu a vida assim para nós aqui nessa terra, né? Mas a nossa segurança não está naquilo que é material, né? Naquilo que a gente pode ter o controle e tentar organizar e tentar fazer, né? Tudo isso faz parte, você se programar, você procurar um bom emprego, você colaborar, né? Mas tudo isso é instável. Só Deus nos torna inabaláveis, né? Por quê? Porque vai ter crise financeira, vai ter inflação, vai ter pandemia, vai ter trocentas coisas que estão fora do nosso controle, estão fora do nosso radarzinho, né? A gente não dá conta de prever nada disso.
Agora, com Deus, a coisa já é diferente. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, a gente pode ter certeza que Ele é um Pai amoroso, um Pai providente, que não vai deixar faltar, né? Não importa o que aconteça, Deus não muda. Todas as outras coisas da nossa vida, elas vão mudar, né? São instáveis, tudo é instável, tudo muda, né? Só quem permanece é Deus. Deus permanece sempre o mesmo, né? Nele não há sombra, né, de instabilidade ou de mudança. Deus é sempre o mesmo, Deus é todo poderoso. E é esse Deus que nos torna inabaláveis, né? É Ele que nos sustenta. Se Deus está no nosso centro, no centro da nossa vida, a gente começa a ficar fortinha, gurias, né? As coisas já não nos abalam mais como antes. A gente tem a confiança de que esse Pai providente vai prover para tudo aquilo que a gente precisa, né? Não só nas questões materiais, mas nos nossos relacionamentos, naquilo que nós precisamos como profissionais, como mães, como esposas, né? No lugar onde nós estamos, ao chamado, à convocação que Deus nos fez, né? Se sou casada, se sou solteira, se sou viúva, se sou separada, onde eu estou, né? Ao chamado que Deus me faz no lugar onde estou, Deus provê o necessário para mim. Se Deus é o meu centro, eu vou ficando forte, as coisas já não me abalam como antes. E nós não podemos ser, gurias, né? O tipo de mulher que se abala com tudo, né? Que vive nervosa, que vive ansiosa, né? Porque a gente sabe, primeiro, que se a gente vive nervosa e ansiosa, a gente vai adoecendo, né? Isso é muito, muito claro. Nós não cumprimos bem o nosso papel, né? No comecinho da live eu estava falando, quem muito se preocupa, quem muito antecipa problemas, quem muito tenta controlar as coisas, não vive o presente. Não está presente no presente, né? Não está ali, não está vivendo as situações. Está sempre procurando um jeito de resolver as coisas, antecipando problemas, antecipando soluções para problemas que ainda nem aconteceram, né? Isso nos adoece a nossa cabeça, adoece o nosso corpo e a gente não vive a felicidade do hoje, né? O meu filho, ultimamente, ele tem feito um comentário muito engraçado. Todos os dias ele se deu conta disso, né? Então, todos os dias ele fala assim pra mim, mãe, a gente só tem o hoje pra viver hoje, né? Então, assim, só dá pra ser feliz hoje. Só dá pra cumprir com os meus deveres hoje. Eu só tenho hoje, né, mãe? É só hoje. E, mãe, já pensou? Esse dia de hoje nunca mais vai voltar. A gente só tem ele. Só tem... E ele faz isso às vezes pra tentar me convencer, né? Ele gosta muito de jogar Uno. Ele tá meio... Eu brinco que ele tá obcecado, né? Aquela coisa de criança. Então, ele anda atrás de mim com aquele baralho de Uno. Quando a gente tá em casa, ele tá atrás de mim e tá assim, mãe, vamos jogar uma partidinha de Uno? Mãe, vamos jogar uma partidinha de Uno? Mãe, vamos fazer tal coisa? Ele tá sempre assim atrás de mim, né? E aí eu vou negociando com ele, vamos fazer o seguinte, eu vou lavar essa louça aqui, dele diz, eu vou te ajudar a fazer isso pra gente poder jogar uma partidinha de Uno. E assim eu vou indo no meu dia. Gurias, eu não sei quantas partidas de Uno que eu tô jogando por dia, eu tô ficando craque nesse negócio. E aí, o que ele fala pra mim? Mãe, a gente só tem hoje, né? Vai passar o dia de hoje, então a gente tem que fazer tudo. Então, assim, se a gente não jogar essa partida hoje, a gente não for feliz hoje, mãe, o dia de hoje vai passar, né? Às vezes ele fala isso pra mim, né? Pra gente viver bem esse dia, né? Ele usa isso de argumento. Ele tem pensado muito nisso, tem falado muito nisso. E aí, gurias, é isso, né? É isso. Às vezes a gente tem 40 anos de idade na cara, né? E não tem o discernimento de uma criança de 9 anos. A gente só tem o hoje, né? O que nós temos é hoje, né? É hoje para ser feliz, é hoje para amar, é hoje para trabalhar, é hoje para responder o nosso convocado, a nossa missão, o nosso chamado. É hoje o que nós temos, né? E aí o que a gente faz? A gente antecipa. Não vive bem quem antecipa. Não vive bem quem está antecipando o problema e tentando antecipar a solução para problema que ainda nem aconteceu. Aí o que acontece? A gente fica na palavra, não, gurias, a gente não fica, porque a gente coloca no centro da nossa vida a nossa tentativa de prever as coisas, de resolver as coisas, de resolver problemas, né? A gente fica pensando, mas e se, né? Fica calculando e medindo quanto que eu vou amar, o quanto que eu vou servir, o quanto que eu vou me doar.
O quanto que eu vou responder ao meu chamado de mãe, ao meu chamado de esposa? O quanto que eu vou doar de mim? O quanto que eu vou dar de mim? Né? Tô sempre ali numa negociação, me poupando às vezes, porque eu não tô vivendo o presente, eu não tô no hoje, eu não tô vivendo o hoje, eu tenho o hoje, né? O ansioso, a ansiosa, aquela que tenta resolver com as próprias mãos, nunca tá no presente, né? Tá sempre, ou ainda tem aquelas, né, que não estão no presente empurrando com a barriga, deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã uma decisão, deixando para amanhã uma mudança. Não, mas depois eu vejo isso, mas eu vou, né? E tá sempre, olha só, não vive o presente, não vive o hoje, não toma decisão hoje, né? E tudo isso a gente vai fazer da maneira certa se Deus está no centro da nossa vida. Versículo 6, Deus está no seu centro, ela é inabalável. Tudo tem nos abalado hoje, gurias, né? Como a gente anda por aí meio temerosa, meio desorganizada, ansiosa, gritona, triste, né? Quantas coisas a gente tem colocado no centro da nossa vida para tomar as decisões. Mas Deus tem que estar no centro da nossa vida. E é Deus no centro da nossa vida que vai nos tornar inabaláveis. E aí, olha só a palavra, né? Deus no centro, a gente é inabalável por quê? Porque desde o amanhecer Deus já vem em nosso socorro. Desde o começo do nosso dia, né? A importância da gente estar ligada ao Senhor, da gente estar unida ao Senhor na nossa oração, né? Já levantar dando glória a Deus, a gente falou isso em outras lives, né? Da gente levantar agradecendo, da gente levantar louvando, pedindo a proteção do sangue de Jesus, pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Nós estamos unidas ao Senhor e Deus vem em nosso socorro. Ah, mas é que eu não dou conta. Pois então, a gente vai botando Jesus no centro e ele vai sendo o nosso socorro. A gente começa a acreditar nisso. Se a gente vive isso, se a gente se esforça por viver isso, não é mágica, né, gurias? É o trabalho de uma vida. Né? Isso aqui é o trabalho de uma vida. Às vezes a gente acha assim que por ler ou tomar decisão hoje tá pronto. Não. Isso é o trabalho de uma vida. Ontem ainda eu tava comentando com a Bruna sobre a live de ontem, o quanto eu senti a irritabilidade, né? A irritação e ataques nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? Como que eu sentia isso ontem. E eu e a Bru confirmou isso, a gente estava conversando e eu falei a ela, Bruna, sabe que às vezes o nosso erro na guerra espiritual é quando a gente recebe uma revelação, né? A gente pensar, tá pronto, Deus falou que era isso, então agora já está feito. E a gente esquece de colaborar com aquilo ali. Bom, tem uma revelação e agora tem uma resposta na minha vida. Ontem, por exemplo, né, o Senhor falou conosco que tinha aquelas situações, que tinha tentação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resistir. Não é que magicamente somem os sentimentos, magicamente somem as tentações. Algumas coisas se dissipam na hora quando diz respeito à tentação, né? Algumas coisas, mas aqueles resquícios todos e a batalha, muitas vezes ela continua e a gente tem que dar resposta. É o trabalho da nossa vida, né? Tá atenta a isso. Agora, uma outra coisa que me chama muito a atenção é o versículo 10, quando fala que o Senhor reprime as guerras, o Senhor reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. A gente vê aqui, diante da guerra, diante da luta, né, das circunstâncias mais difíceis, né? Vamos imaginar o que é uma guerra, né? A gente estava aí observando pedacinhos, né, da guerra lá na Rússia, né? Aí a gente olhou para aquilo e a gente ficou, meu Deus, que horror, né? Como é terrível, né? Tu vê as pessoas se movendo das suas casas, a instabilidade total ali é você perder tudo, né? Você não tem certeza do dia de amanhã, perdendo pessoas, perdendo a casa, perdendo o país, perdendo tudo, né? Tudo. A realidade da guerra é isso, né? E quando a gente transfere para a guerra espiritual, também a gente vai ver isso, né? Que a batalha espiritual, ela vem para nos desestabilizar, nos fazer desistir de Deus, nos fazer, diante das circunstâncias, cair fora da nossa decisão de estar onde a gente tem que estar, né? A gente é abalada, muito abalada diante das realidades espirituais, das tentações, da intimidação do inimigo. Quando você começa a avançar para a vontade de Deus, você vai ser intimidada para tentar voltar atrás com pensamentos,
com sentimentos. Lembra que eu falei semana passada dos emissários do diabo, né? Que vem para te tentar fazer você parar, trazendo uma fofoca, trazendo uma situação que vai agir lá na tua fragilidade, às vezes na tua vaidade, né? Para te pegar, para te paralisar. O diabo sempre vai tentar nos parar, sempre vai tentar nos tirar do lugar onde a gente tem que estar. A gente tem que lembrar sempre disso, né? Ele vem para matar, roubar e destruir. Então isso que ele faz, né? E aí é nesse campo que está acontecendo a guerra espiritual. Nas nossas emoções, nas nossas decisões, nas nossas convivências, né? E a palavra diz que Deus reprime toda a guerra, né? É Ele que quebra tudo isso. Então aquilo que o inimigo lança contra mim, né? A espada, os arcos, quem quebra é o Senhor, né? Eu me posiciono em oração, eu tomo os meus passos, eu me comporto de acordo com aquela mulher que confia e que torna Deus o centro da sua vida. Mas quem reprime a guerra é o Senhor, não sou eu, né? Quem vai ficar cara a cara com o inimigo é Deus. Ontem à noite eu estava rezando o Salmo 26, né, com os meus filhos antes de dormir. E eu fui explicar para eles, né? A gente teve uma live semana passada aqui, eu acho que foi semana passada, eu sou meio perdida nas datas, né, Vinícius? Sobre o Salmo 26, e eu comecei a falar para eles, né? Sobre aquela realidade, né? De um exército inteiro acampar contra mim, né? E eu fui falando por que Davi confiava em Deus, né? Por que Davi pôde escrever aquele salmo? Por que Davi pôde se manifestar daquela maneira, né? Pôde se expressar com aquele salmo? Por que ele falou aquilo, né? De onde vinha aquela confiança de Davi? A confiança de Davi para dizer, olha, pode acontecer qualquer coisa, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Eu disse para eles, gente, de onde vem essa confiança? Eu fui explicar para eles, eu falei, comecei a contar a história de Davi, eu disse, olha, pensa só, Davi era um rapazinho ainda, né? E lá tava Golias, né? Daquela experiência, ele aprendeu, né? Ele aprendeu que Deus é a nossa força, que Deus vem em nosso socorro, né? Que Deus vem em nosso auxílio. E comecei a contar toda a história de Davi. E aí a minha filha disse, mãe, me conta de novo a história de Davi e Golias que eu esqueci. Eu era muito pequena às vezes que tu contou, me explica melhor. E aí eu fui explicar para ela e contar para ela aquela história que a gente tá cansado de saber, né? E aí eu disse para ela, filha, e a gente às vezes pensa, né, quando a gente olha para a história de Davi e Golias, a gente se coloca sempre naquela posição de Davi, né, que é aquele que enfrenta Golias, né, que vai para frente da batalha, que tá o exército de Israel todo morrendo de medo lá, e Davi chega, é um rapazinho e diz, olha, eu vou te enfrentar porque tá comigo o Senhor, né? E eu disse, filha, muitas vezes a gente se vê no lugar de Davi, né, que vai lá enfrentar Golias, né, que vai enfrentar o inimigo. E eu disse pra ela, mas na verdade, filha, a gente não é Davi, a gente nunca é Davi. A gente é o povo, a gente é o exército que estava com medo de enfrentar Golias, que estava tremendo diante dos filisteus, né? Golias ali representa o mal, né? Representa a potência do mal, as potências malignas do mundo, né? Aquelas dificuldades que vêm contra a gente para derrubar a gente, para roubar a nossa fé, porque só o que Golias faz todo o tempo é destruir a fé e a esperança, né? Do exército de Israel. E eu disse, filha, a gente é o exército de Israel que está morrendo de medo e que não tem força para fazer nada, que está tentando fazer plano para enfrentar Golias, mas não sabe como. E Davi que é o herói, Davi é Jesus. Jesus é o herói da nossa vida, né? Eu nunca ia pensar, mãe, que eu era Davi. Eu sei que eu sou a pessoa que está morrendo de medo, que não dou conta. E isso, gurias, é o que essa palavra nos lembra, né? Diante dos Golias da vida, diante daquilo que vem nos enfrentar, das guerras que a gente vive, nós somos um povo que precisa de um herói, que precisa de um Deus que nos salva. Mas a palavra diz que o Senhor vem para nos salvar. Ele vem para nos salvar. Ele reprime a guerra. Ele diz aqui, parte os arcos, quebra as lanças, queima os escudos, tudo aquilo que o inimigo arma contra a nossa vida. Todas as coisas que já estão estabelecidas, aquelas coisas mais erradas. De repente você olha para a sua vida, para a sua história e vê um monte de fortificação que o inimigo levantou. No comportamento dos seus filhos, do seu marido, no seu próprio comportamento. Gurias, a gente tem fortificação na nossa mente, às vezes que nos impede de seguir em frente.
Às vezes a guerra que a gente está vivendo é uma guerra muito interior. E também nessa guerra, sendo Jesus o Senhor da nossa vida, a gente chama por Ele e Ele vem quebrar todo o domínio do inimigo também no nosso interior. Ele é o nosso herói. É Ele que vem em nosso socorro, é Ele que enfrenta os Golias. É Ele, só Ele que tem essa capacidade. Parai, versículo 11, parai, para. E reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre a terra. Só quem não passa é Deus, gurias. Tudo que a gente está passando hoje vai passar. Tudo que a gente está vivendo hoje vai passar. Tá passando. Tanto que a gente fala, tá passando. A gente tá passando hoje. A gente já viveu ontem, a gente vai viver hoje. A gente já viveu semana passada. E tudo vai passando. As coisas vão mudando. Deus não passa. Deus não passa. Parar e reconhecer que sou Deus. Quantas vezes nós nos colocamos, né, como aquela que vai dar conta, aquela que vai resolver, e a gente pensa que a gente é Davi, a gente pensa que o marido que é Davi, a gente pensa que o emprego que é Davi, a gente pensa que um cargo que é Davi, e a gente fica colocando em pessoas, em cargos, em dinheiros, em circunstâncias, em curas, em milagres, né, um poder que não é deles. Aquilo ali não vai resolver a nossa vida. Aquilo ali não pode ser o Deus na nossa vida. Às vezes nós idolatramos uma intenção. A gente quer tanto receber algo que a gente vive a nossa vida só por aquela intenção. A gente passa a idolatrar um desejo, idolatrar uma expectativa, idolatrar uma vontade nossa, uma intenção, só aquilo importa. Para agora. Reconhece que eu sou Deus e que eu domino sobre tudo. Gurias, a nossa única segurança é que Ele é Deus e que Ele domina sobre tudo. Essa é a nossa única segurança. E essa tem que ser a nossa vontade, que essa seja a nossa única segurança. Que Ele seja o centro, porque é Ele que nos mantém inabaláveis, porque é Ele que desde o amanhecer já vem em nosso socorro. Às vezes a gente tem uma semana ou dias pela frente, né? Que a gente sabe que vão ser dias difíceis, que a gente sabe que vão ser semanas difíceis, que a gente tem muita coisa para fazer. E nessa de antecipar, a gente já começa a semana nervosa. A gente já começa agitada, procurando soluções, nervosa porque tem um boleto para pagar que ainda não tem o dinheiro. Nervosa porque você tem que tomar decisão, nervosa pela quantidade de coisa que tem para fazer, às vezes cansada, às vezes a gente tá exausta e tem uma semana intensa pela frente. Você não pode faltar aos seus compromissos, você não pode faltar aquilo que você tem que fazer. Nós não podemos, gurias, nos esquivar do nosso chamado, da nossa missão, do nosso lugar. E aí a gente tá exausta porque a gente pensa que a gente tem que dar conta sozinha. Ou ainda, que pessoas deveriam nos dar o sustento. Pessoa nenhuma vai nos dar o sustento. A gente tem que tirar da nossa cabeça essa ilusão de que outras pessoas vão nos sustentar, de que outras pessoas vão reprimir as guerras, de que outras pessoas ou situações resolvidas vão resolver a nossa vida. Nada disso resolve. Quem vem em nosso auxílio, quem vem em nosso socorro é o Senhor. É Ele que desde o amanhecer vem em nosso socorro e nos dá força. Sabe o que acontece, gurias? Até vou tomar um gole d'água para dizer isso. Às vezes a grande tentação que a gente vive é a tentação da fuga. Da gente fugir à nossa responsabilidade. Ou da gente fugir da realidade que a gente vive. A gente quer tanto não ter que enfrentar a nossa própria vida, ou não ter que resolver as coisas que precisam ser resolvidas, que a gente fica fugindo. E nessa fuga, nessa tentativa de não viver as coisas, a gente adoece ali emocionalmente, né? A gente é muito tentada, né, a sair do nosso lugar, né? E pensar assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu vou fugir disso daqui, porque eu não consigo.
E aí você tem que viver aquilo, mas a sua cabeça e o seu coração, você tá nessa tentação de abandonar, de fugir, de não ficar mais ali, de não tomar o teu lugar, de não tomar autoridade no lugar que você tá fazendo, no que você tá fazendo. A gente fica tentando fugir, resistindo ao nosso próprio chamado, resistindo ao nosso próprio lugar. Isso pra gente é uma receita de adoecimento e de infelicidade. E de falta de autoridade, porque não tem como a gente assumir a autoridade espiritual sobre certas situações e circunstâncias que a gente está tentando fugir. Então, a gente não sente nem o socorro de Deus naquilo ali, porque a gente não quer estar ali. A gente não deixa Deus ser centro ali. A gente quer fugir daquela situação. Então, eu quero fugir do trabalho, eu quero fugir do emprego, eu quero fugir dos filhos, eu quero fugir de ser dona de casa, eu quero fugir de ser esposa, eu quero fugir do casamento que eu tô, eu quero fugir desses lugares. Então eu não quero nem que Deus me ajude, eu quero sair daqui. Eu quero parar de ter que fazer isso aqui. E aí a gente não vive o nosso chamado, lugar onde a gente tem que estar. E nessa fuga não tem como Deus vir em nosso socorro, porque a gente não tá ali. A gente não quer. Então a gente vive assim, ó, do jeito que dá. Ansiosa, raivosa, reclamando. E quando a gente tenta fugir, a gente joga a responsabilidade da nossa vida em outras pessoas. A gente quer que outros resolvam por nós. A gente fica braba com o marido. A gente fica querendo que outras pessoas façam por nós. Lembra quando eu falei sobre... Há muito tempo, né? Eu falei sobre a gente não aceitar os fardos que não são nossos, né? Então, para viver e carregar a minha cruz, para fazer aquilo que eu sou chamada e convocada a fazer na minha história, né? Aquilo que eu sou chamada a fazer na minha história. Nem fugir do meu lugar, nem assumir coisas que não são meu chamado, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente assume aqueles fardos, a gente assume decisões, lugares, coisas, situações, cargos que Deus nunca quis para nós, não é o nosso lugar, né? Pra gente dar conta de saber o que decidir, pra gente dar conta de estar no lugar onde a gente tem que estar, gurias, Deus tem que ser o nosso centro. Deus é nosso centro. Deus é nosso centro. E aí a palavra diz parar e reconhecer que sou Deus. Sabe como é importante pra gente parar? Parai, disse ele. Reconhecer que sou Deus, que reino sobre tudo, que domino sobre tudo. É Deus que reina e domina sobre tudo. E a gente às vezes precisa parar, né? Eu acredito que toda essa campanha de oração, todas as nossas lives, né, foi um parai de Deus para nós. Pare e olha como é que você está avaliando, como que você está conduzindo a sua vida, de que maneira você tem decidido, o que você tem decidido, né? Quantas vezes Deus falou para nós ao longo de toda essa campanha do que é, né? Qual é a nossa visão de mulher, de ser mulher, do nosso lugar, do nosso chamado, da convocação que Deus nos faz. Parai, disse o Senhor. Toda a quaresma é essa parada, né? De parar e olhar para a própria vida, de olhar para a própria história. Se eu tô fraca, se tudo está me abalando, né? Se eu sinto que debaixo de mim, né, a terra tá... Aqui no versículo 3 diz assim: a terra pode tremer, né? As montanhas podem se afundar nos mares, mesmo que as águas tumultuem com sua fúria, venham abalar os montes. Tá falando de uma situação em que tudo está instável, que a própria terra está se movendo. Pra gente isso aqui são coisas muito estáveis, né? Mas é como se a gente, aqui tá falando assim, é como se vivesse num terremoto, né? Num tsunami, tá tudo invadindo. O chão falta debaixo dos pés. Essas são as circunstâncias que aqui o salmista está nos colocando. Agora, se Deus é o centro da nossa vida, nada tememos, nada trememos, nada tememos. Está conosco o Senhor dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Mesmo que a fúria do mar, das águas venham contra nós, nada tememos. Por quê? Porque está conosco o Senhor. Porque Ele é o centro da nossa vida. Então, todas as coisas vão acontecer. Eu vou estar de que maneira? Firme, inabalável. Inabalável no cumprimento do meu dever. Atenta ao cumprimento do meu dever. Gurias, muito dos nossos problemas, né, reside em a gente tentar resolver
antecipar, né? Tentar ter o controle das situações e de não saber, né, qual é o nosso chamado, qual é o nosso lugar. Aqui Deus nos fala sobre a gente deixar Ele ser o centro, e sabe? Quero trazer uma palavra ainda pra gente rezar e pra gente, pra você rezar depois também no seu quarto de oração. Uma palavra que Deus trouxe pra nós hoje que tá em Jeremias 13. O que eu tava lendo antes era o Salmo 45, tá? E agora Jeremias 13. E assim, gurias, dentro de todas essas lives, né, dessa nossa campanha de oração, o que eu percebo é o seguinte, que Deus, Ele tá nos conduzindo para um crescimento, né? Eu já falei de tudo aqui nessa campanha, uma campanha eclética, né? Aí eu já falei de feminismo, né? Já falei sobre ser esposa, já falei da nossa chatice, já falei de tudo quanto é coisa, já falei até de sexualidade, a gente falou de tudo aqui, né? A gente vem falando de tudo. Nessas últimas lives eu percebo que Deus está nos conduzindo muito para um entendimento um pouco mais espiritual, para a gente entender o movimento interior, para a gente entender o movimento da batalha espiritual, mas principalmente o nosso movimento interior diante das situações, diante das batalhas, como que a gente reage diante das coisas, né? E às vezes parece assim que não é tão prático, né? Assim, as lives, vou falar para vocês as lives que mais são assistidas, aquela que vocês mais gostam, né? Talvez não você que tá aqui até agora, né? Mas tem aquelas que começam empolgadas e depois saem. As lives que fazem mais sucesso, né? São as que eu falo mais diretamente, né? Que eu faço uma crítica social, que eu falei contra o feminismo, que eu falei sobre a gente assumir o nosso papel, que eu dou exemplos práticos, né? Essas são as mais fáceis, são difíceis para eu falar, né? Mas é que faz mais sucesso, que todo mundo quer ver, que tem uma polêmicazinha, né? Se eu falo sobre sexualidade, nossa, essa live bomba, né? Agora, quando a gente começa a aprofundar um pouquinho, né? Eu já vejo que fica um pouco mais difícil. Mas é para esse lugar que Deus nos chama. Vocês lembram que eu falei de Ezequiel 47? Se eu quero provar, né, de uma vida conduzida pelo Espírito, eu preciso avançar no rio de Deus, eu preciso avançar na intimidade com Deus. E é isso que Deus tem feito conosco. A cada manhã Ele nos chama e nos guia pela sua palavra, né? Ele está nos orientando um comportamento prático. Muito Ele falou pra gente num comportamento prático e agora Ele está nos dando alguns entendimentos espirituais para que a gente possa se posicionar de maneira prática na nossa vida, né? E a palavra aqui em Jeremias 13 é Deus falando com Jeremias. E começa dizendo assim, disse-me o Senhor, vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins. Deus manda Jeremias fazer aqui uma atitude, um ato profético, né? Uma representação profética aqui. Então manda ele lá e comprar um cinto de linho. E ele amarrar aquele cinto sobre os rins. Versículo 3. Pela segunda vez assim, daí Jeremias foi lá e fez isso. Aí depois, pela segunda vez assim, me falou o Senhor. Toma o cinto que compraste e que trazes contigo e encaminha-te para as margens do Eufrates, para o rio, né? Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Olha só, Deus manda o profeta, compra um cinto de linho, amarra sobre os rins. Ele andou um tempo com aquele linho amarrado sobre os rins, né? Ali sobre a cintura. Aí Deus disse, agora tu vai pegar o cinto, vai até lá à beira do Eufrates, que é um grande rio, tira o cinto e coloca ele escondidinho na cavidade de um rochedo à beira do rio. Versículo 5. Fui assim escondê-lo junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Versículo 6. Tempos depois voltou o Senhor a dizer-me, põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que conforme minhas ordens lá escondeste. Dirigi-me então ao rio, e tendo cavado, retirei o cinto do local onde estava. O cinto, porém, apodrecera e para nada mais servia. Obviamente, né, gurias? Pega um tecido de linho, né? Uma fibra ali de algodão, uma fibra natural. Vai lá, pega aquele cinto, enterra na beira do rio, cheio de umidade, de tudo quanto é sujeira e tudo mais. Depois de um tempo ele foi buscar, o que aconteceu com o cinto? Apodreceu. Não servia para mais nada,
Então, nestes termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, se tornará semelhante a este cinto, sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim uni a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituíssem meu povo minha honra, glória e ufania. Elas, porém, não obedeceram. Vou traduzir, se você ainda não entendeu. Deus mandou o profeta tomar uma atitude para que a gente ficasse, para que ficasse claro, para que ficasse gráfico para nós, né? Para que a gente compreendesse. O cinto, esse cinto, né? O Senhor é a casa de Israel, somos nós, o povo de Deus, tá? Esse cinto, eu, você. Deus nos escolheu para estar unida a Ele. Deus nos colocou sobre Ele para que a gente fosse a honra e a glória do Senhor. Que o Senhor nos carregasse junto e unido a Ele. Aqui diz a palavra, a fim de que constituíssem meu povo, minha honra, glória e ufania. Deus nos colocou junto a Ele. Mas o que o povo faz? O que o povo escolhe? O povo segue os pendores do coração empedernido, segue o seu orgulho e a sua soberba e começa a idolatrar os deuses daquele lugar, daquele tempo, que não era o Deus verdadeiro, do lugar onde eles estavam. Eles se deixam levar pela maldade do coração deles, pela facilidade da idolatria a um Deus estranho. E aí o que Deus diz? Quando vocês afastam de mim, quando vocês não estão mais ligados a mim, quando vocês começam a idolatrar e seguir o orgulho e a soberba do coração de vocês e começam a praticar as atitudes do povo que não está ligado a mim, vocês apodrecem e não servem para mais nada. Você está entendendo, minha linda? Se nós não estamos unidas ao Senhor, a gente não dá conta de nada, a gente não serve para nada, a gente não dá conta de cumprir com o nosso chamado, com a nossa missão. Nós precisamos estar unidas ao Senhor e não nos deixar levar pelo orgulho, a soberba do nosso próprio coração. Não andar por aí como qualquer outra mulher anda, se deixando guiar por qualquer palavra, por qualquer comportamento, de qualquer maneira. A nossa decisão é estar unida ao Senhor e baixar a cabeça para aquilo que é vontade de Deus para nós. É muito mais fácil, não tenha dúvida, é muito mais fácil seguir o nosso orgulho, a nossa soberba, os pendores do nosso coração empedernido e nos deixar levar e pender para qualquer lado, para tudo que essa realidade sobre o feminino nos diz hoje, sobre ser mulher, sobre cumprir o nosso papel. A gente não precisa lutar contra a gente mesma, nem contra o nosso orgulho, a nossa soberba, se a gente for pelo pensamento do mundo hoje. Mas isso nos afasta de Deus. Isso não permite que a gente seja o que a gente nasceu para ser, que é o povo de Deus, a glória do Senhor, a revelação de Deus nessa terra. A gente é um cinto apodrecido, não dá mais para estar perto, não dá para estar perto e colada ao Senhor. Se a gente escolheu, se a gente escolhe, tá unida a essa terra, entendeu? Você tá entendendo, minha linda? Então, a gente vai ser inabalável se Deus é o nosso centro. A gente vai dar conta de viver e o Senhor vai eliminar as guerras, quebrar os arcos, os escudos, as espadas dos nossos inimigos, quando nós permitimos que Ele faça isso, porque os caminhos para isso só Deus conhece. Eu e você pensamos e planejamos soluções que nos deixam ansiosas, adoecidas, e a gente mete os pés pelas mãos e a gente faz tudo errado. A gente não dá conta sozinho, a gente precisa de Deus. Mas às vezes, gurias, e a gente tem essa mania, tá? De começar no espírito e terminar na carne. Atenção a isso. Atenção. Você descobriu quem era Vasti, você descobriu quem era Esther, você descobriu que dentro de você ainda existem muitos desses resquícios desse pensamento mundano, feminista, que não tem nada de bíblico.
Você sente que você ainda tá contaminada com esse pensamento, com esse comportamento, e aí você foi mudando, você foi olhando pro seu comportamento, vendo, isso aqui não agrada a Deus, não quero mais. E você tá lutando contra a sua carne. Você começou no espírito, você tá lutando, você quer isso. Mas as batalhas do dia a dia, as dificuldades e a oposição do inimigo para nos fazer desistir, vem com força. Se Deus não é o nosso centro, se a gente não está escolhendo estar muito unido ao Senhor, gurias, a gente vai abalar, a gente começa a ceder para o nosso espírito de irritação, a voltar atrás em decisões que a gente já tomou. Então eu comecei no espírito e agora eu começo devagarinho a voltar para a carne, devagarinho até aquele pensamentinho, mas será que é assim mesmo? Mas eu acho que isso aí é machismo da Bíblia, sei lá. Tô dando aqui algumas, começo a cobrar de novo das pessoas, é tudo que a gente já falou aqui. Me afasto da oração e eu vou seguindo aquilo que o meu coração, que é empedernido de pecado, essa é a nossa realidade, né? Eu começo a me orgulhar de novo, a pensar que eu sei mais, que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou me afastando de Deus. Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Aí eu não vou ser uma mulher que é inabalável diante das situações, das circunstâncias. Aí vai começar o meu dia e eu vou me desesperar mesmo, porque eu não sinto que Deus vem em meu auxílio, porque eu não tô deixando Deus vir em meu auxílio, porque eu tomei a decisão de me separar do Senhor. Esse cinto destruído aqui de Jeremias somos nós afastadas de Deus, quando nós queremos seguir a nossa cabeça, a nossa intuição, a nossa vontade, aquilo que eu acho que tá certo, e eu vou resistindo a Deus. A palavra é muito clara, né? Assim também destruirei a soberba e o orgulho imenso de Jerusalém. Não é nem pequeno, às vezes nosso orgulho ele é imenso. Nós não servimos para nada afastadas de Deus, gurias. E isso até dói no nosso ouvido, porque a gente aprendeu que a gente é tão must, a gente é tão máximo, a gente é tão alecrim dourado, a gente dá conta de tanta coisa, que isso aqui até dói no ouvido. Mas para agora, para. E reconhece quem é Deus. Quem tem sido Deus da tua vida, das tuas decisões. A gente fica oscilando, né? Eu acho que essa é uma grande luta que a gente vive, né? Essa é a grande luta que a gente vive, né? Em deixar Deus ser Deus na nossa vida ou a gente querer tomar o lugar dele, né? Ou a gente colocar outras coisas e pessoas no lugar de Deus. A gente tem que estar bem unida e presa ao Senhor. O nosso lugar é estar unida ao nosso Deus. E quando a gente está unida a Deus, gurias, aí Deus vai fazer tudo aquilo que ele diz que faz. Porque a gente está juntinho do Pai, né? A gente está junto do Pai. Ele pode nos proteger, ele nos protege dos perigos, ele protege dos inimigos, ele pode tudo abalar, ele nos ergue sobre um rochedo, ele nos esconde no recôndito do tabernáculo. Mas eu escolho estar unida ao Senhor, né? Obedecer a Deus nas pequenas coisas, gurias, isso na vida prática é tudo que nós falamos até aqui. Desde eu ter uma dinâmica já de procurar, de ter meu quarto de oração, de ter uma vida de oração, né? De escutar a Deus nas pequenas coisas, de deixar a palavra de Deus ir me formando, até aquelas coisas maiores que a gente já falou da nossa postura, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente age, do jeito que a gente reage, como eu tomo uma decisão, né? Talvez a gente possa até falar sobre isso, eu acho que eu não falei só sobre isso, não sei se vai dar tempo essa semana também. Mas como que a gente toma uma decisão, né? O que a gente coloca em peso quando a gente vai tomar uma decisão? Esse enxergar qual é o meu chamado, ser essa sentinela atenta. Tudo isso é a nossa vida prática. Para isso tudo, unida ao Senhor, unida ao Senhor, unida ao Senhor. Daí eu vou dar conta, daí eu vou ser o tipo de mulher que não se abala. Aí eu vou ser o tipo de mulher que sustenta, né, que tá no seu lugar, que dá conta das coisas, né, sem fugir, sem querer abraçar o mundo, mas no meu lugar, né, unida ao Senhor. Amém, minhas lindas. Senhor, nós te pedimos essa graça de permanecermos unidas a ti, Senhor, de não seguir o comportamento do mundo, de não seguir o nosso orgulho, a nossa soberba, de não idolatrar, Senhor, o que o mundo hoje idolatra, de não olhar, Senhor, para nós mesmas da forma como o mundo diz que nós temos que ser. Nós queremos olhar para a tua palavra, Senhor. Nos ensina a olhar para a tua palavra, Senhor. Nos ensina a olhar para a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a compreender a tua palavra.
nos coloca bem unidas a Ti, Senhor. Nós queremos parar hoje, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti, nós queremos avançar em intimidade, em obediência a Ti, Senhor. Senhor, essa raiz de rebelião, rebeldia, desobediência do nosso coração, de orgulho, de soberba, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, vem nos ajudar, Senhor, a arrancar tudo isso. Vem nos ajudar a dar conta, Senhor, de decidir por Ti, de estar unida a Ti, Senhor, de decidir pela Tua vontade, Senhor. Nós clamamos, vem Espírito Santo, nos dá entendimento da palavra. Nós queremos tanto a Tua proteção na nossa vida, a Tua ação na nossa vida, Senhor. Mas como é difícil baixar a cabeça para a Tua vontade, Senhor, para os Teus desígnios. Mas nós queremos abrir mão do nosso orgulho, da nossa rebeldia, das nossas vontades, das nossas expectativas, Senhor. E nós queremos nos unir a Ti, Senhor, e pedir, Senhor, faz a Tua vontade na nossa vida. Nos ensina a ser o tipo de mulher que aceita a Tua vontade, Senhor. Que aceita estar unida a Ti, Senhor. Já vem em nosso auxílio nesse início de dia, Senhor. Nós queremos Te colocar no centro da nossa vida. Tu és o nosso herói, Tu és o nosso Davi. Tu é aquele, Senhor, que enfrenta os nossos inimigos. Nós sabemos que sozinhas nós não damos conta, Senhor. E nós queremos escolher hoje, Senhor, estar unida a Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por toda a revelação, por todo o passo além, Senhor, que nós temos dado, por a gente não ficar só na superfície, por não ficar só no pezinho, Senhor, na beira d'água. Nós Te agradecemos pela profundidade do chamado que Tu tem para nós, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem nos explicado, Senhor, nos chamado a viver. Muito obrigada, Senhor. Nos capacita para isso, Senhor, nos capacita para isso. Tira do nosso coração, Senhor, toda essa irritação que se levanta quando a gente pensa em fazer a Tua vontade e abrir mão da nossa, Senhor. Toda essa irritação, toda essa rebeldia que se levanta. Senhor, vem em nosso socorro, Senhor. Nós somos falhas, nós somos miseráveis. Nos livra da tentação e do mal, Senhor. Desses sussurros, Senhor, constantes no nosso ouvido. Do inimigo, Senhor, da serpente, dizendo que a gente perde muito em fazer a Tua vontade, Senhor. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que Tu fez hoje na nossa vida, por tudo que Tu vais fazer hoje na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso parceiro de batalha, Tu és o nosso herói que vai à nossa frente. Bendito e louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meninas! Deus seja louvado. Deus nos quer mulheres maduras, que sabem as decisões que estão tomando, né? Que abrem mão do controle para dar o controle para Deus conscientemente, de maneira bem consciente. Eu quero abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. A serpente sempre vai questionar a nossa obediência. Foi o que ela fez com Eva. A nossa obediência sempre será questionada pela serpente. Mas lembra, o erro de Eva foi dar conversa para a serpente. Foi dar conversa. Foi questionar, deixar-se questionar, né? Deixar a sua obediência ser questionada. Não questione a obediência a Deus. Não negocie. Não entra na da insatisfação. Não entra em pensar que a serpente tem mais para oferecer do que Deus já tem te dado. Deus nos ensina, nos dá e nos ensina a usufruir daquilo que nós temos. A serpente nos faz perder tudo. Matar, roubar e destruir. Essa é a vontade dela. Não deixa mais ela questionar a tua obediência, tá bom? Deus abençoe, minhas lindas. Até amanhã às 7. Compartilhem a live com as amigas. Se preciso, assistam de novo a live, né? Para compreender essas coisas todas que Deus nos convocou hoje a viver, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.